Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Eu sou o professor Sérgio Sarquis, professor de matemática aqui pelo curso Enem gratuito. Nós vamos dar sequência aos nossos conteúdos, vendo hoje um assunto muito importante que faz parte tanto do conteúdo da prova de matemática, como também do conteúdo das provas de física e química, que é a parte de potências de base 10. Quando nós falamos em potência de base 10, você logo se conecta à parte da potenciação. Então, a potenciação é uma operação matemática e quando você efetua uma potenciação, você tem um número que é posicionado lá na base. Então, por exemplo, quando você calcula 2 ao cubo, você diz que a base é 2 e o expoente é 3. Ora, se eu vou trabalhar com potências de base 10, significa agora que a base será o valor 10. Então nós colocamos aqui base 10 elevado a expoente 1, base 10 elevado a expoente 2, elevado a expoente 3. Então você observa que são expoentes inteiros e positivos. E aqui eu tenho 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, 10 elevado a menos 3. Então quando nós falamos em potência de base 10, nós falamos em 10 elevado a n, onde esse n é um número inteiro, seja ele positivo ou negativo. Perfeito? Muito bem. Quando eu falo em 10 elevado a 1, 10 elevado a 1 significa o valor 10. 10 elevado ao quadrado significa o valor 100. E 10 elevado ao cubo significa o valor 1000. Então existe uma regrinha muito prática, bem fácil de entender, que é a seguinte: todas as vezes que o expoente for positivo, ele vai indicar para você a quantidade de algarismos zeros. Por exemplo, eu tenho expoente 1, eu coloco 1 algarismo zero. Eu tenho expoente 2, eu coloco 2 algarismos zero. Eu tenho expoente 3, eu coloco 3 algarismos zero. E assim sucessivamente. 10 na quarta é o 1 acompanhado de 4 algarismos zero. 10 na quinta é o 1 acompanhado de 5 algarismos zero. Perfeito? Então, todas as vezes que esse valor n for um número inteiro positivo, ele vai indicar a quantidade de algarismos zeros que o meu resultado vai ter. Ora, quando eu trabalho com expoente negativo, que é 10 a menos 1, 10 a menos 2, 10 a menos 3, nós temos a seguinte composição. 10 a menos 1 significa 0,1. 10 a menos 2 significa 0,01. 10 a menos 3, 0,001. Então você observa agora que a regrinha prática é um pouco diferente. Quando o expoente é negativo, ele vai indicar para você quantas casas terá após a vírgula. Então observa, menos 1, então eu tenho uma casa após a vírgula. Observa, uma única casa após a vírgula. Expoente menos 2, eu vou ter 2 casas após a vírgula. E o expoente menos 3, 3 casas após a vírgula. Então, recapitulando. Expoente positivo, quantidade de zeros. Algarismo 1, 1 zero. Algarismo 2, 2 zeros. Algarismo 3, 3 zeros. Expoente negativo é a quantidade de casa após a vírgula. Menos 1, expoente negativo. Uma casa, 2 casas, 3 casas. Vamos ver como é que fica isso dentro de uma operação matemática. Olha só, na letra A eu estou propondo que você pegue o número 1,57 e multiplique por 10. Vamos pensar um pouquinho, né? A gente pensando e não decorando, a gente entende. E entendendo você não esquece nunca mais. Quando você coloca 10, subentende-se que o expoente é 1. Então você está pegando o número 1,57 e multiplicando ele por 10. Ora, quando eu pego qualquer coisa e multiplico ela por 10, ela vai ficar 10 vezes maior.
Na matemática, ficar 10 vezes maior significa deslocar a vírgula uma casa. Então ele deixa de ser 1,57 e passa a ser 15,7. Olha lá, a vírgula deslocou uma casa, no sentido de tornar o número maior. Portanto, ele desloca uma casa para a direita. Sempre que o número for ficar maior, a vírgula tem que deslocar para a direita. Por que deslocou uma casa? Porque o expoente é 1. No exemplo de baixo, nós temos 0,856 vezes 10 ao quadrado. Ora, 10 ao quadrado significa 100. Então eu vou multiplicar o meu número por 100. Ele vai ficar 100 vezes maior. Se ele vai ficar maior, a vírgula vai deslocar para a direita. Quantas casas ele vai ter que deslocar para a direita? 2 casas. Aqui ela deslocou uma porque o expoente era 1. Então ela vai deslocar 2 porque o expoente é 2. Vamos caminhar 2 casas? 1, 2. Ela vai parar entre o 5 e o 6. Então o número vai ficar 85,6. 1, 2, 85,6. Multiplicado por 10 na terceira. Você para e pensa, 10 na terceira é 1000. Então meu número vai ficar 1000 vezes maior. Então a vírgula vai deslocar para a direita 3 casas. Então você acompanha. 1, 2, 3. Ela vai parar aqui atrás do 7. Então ela ficaria assim. 597, para não deixar essa vírgula sozinha, você tem 2 opções. Ou você coloca um 0, 597,0, ou simplesmente você apaga a vírgula. Porque 597 é um número inteiro. Então, todas as vezes que eu multiplicar por potências de base 10 com expoente positivo, eu estarei tornando o número maior. E tornar o número maior é caminhar a vírgula para a direita. Vamos ver a situação agora contrária. Estou pegando esse número e multiplicando por 10 a menos 1. Ora, multiplicar por 10 a menos 1 é o mesmo que dizer, olha, multiplica por 0,1. Então agora você vai multiplicar por 0,1 e o número vai ficar menor. Então, quando o expoente é negativo, o número tende a ficar menor. Conclusão, ao invés de caminhar para a direita, ele vai caminhar para a esquerda. Quantas casas? Uma casa. Em outras palavras, ele vai sair daqui do 4 e do 5, vai ficar entre o 3 e o 4. Ele vai caminhar uma casa para a esquerda. Então o resultado fica 3,45. Eu caminhei uma casa para a esquerda. Mas por que para a esquerda mesmo? Porque eu estou multiplicando por potência negativa, expoente negativo. Quando o expoente é positivo, o número fica maior. Quando o expoente é negativo, o número vai ficar menor. Certo? 3,45 é menor do que 34,5. 10 a menos 2. Então significa que a vírgula vai caminhar para lá. Quantas casas vai caminhar para lá? 2. Caminhar para a esquerda. Então ele vai sair dessa posição, vai caminhar 1, 2. Ela vai ficar na frente do 8. Para não ficar sozinha, você coloca o 0. Então, eu tinha antes 82,15 e agora eu tenho 0,8215. O número ficou menor. Tranquilo? Então, multiplicou por potências positivas, a vírgula caminha para a direita. Multiplicou por expoentes negativos, a vírgula caminha para a esquerda. Quantas casas? Tantas quanto for o expoente. Perfeito? Muito bem. Agora, vamos fazer o caminho inverso. Aqui eu te dei a potência de 10 e você transformou na forma decimal. Vamos fazer o caminho inverso agora. Eu tenho um número aqui na forma decimal
E lembrando que número decimal é aquele número escrito com vírgula. E eu quero transformar isso em potência de base 10, que é muito comum na chamada notação científica. A física e a química, por exemplo, trabalham com diversas situações onde você tem que representar o número em forma de notação científica. E a notação científica é base 10. Então vamos ver como é que eu faço isso. Olha só, eu tenho a seguinte leitura, 0,0178. Então eu conto que aqui tem 4 casas após a vírgula. Então se eu quiser retornar esse número para a forma de potência de 10, eu faço o seguinte, eu copio a parte inteira do número, Qual é a parte inteira desse número? 178 vezes 10. Agora eu vou botar o expoente aqui. Olha como é fácil, é tranquilo. Olha só. A vírgula está escondidinha aqui atrás do 8, digamos. 1, 2, 3, 4. Então, se eu estou com 4 casas após a vírgula, eu tenho que multiplicar por 10 na menos 4. Olha lá. 4 casas após a vírgula, por isso menos 4 aqui. Então eu tenho aqui a parte inteira, 178, 1, 2, 3, 4. A vírgula vem parar aqui. Vamos ver se é verdade mesmo? Faz o caminho de volta. 178 vezes 10 a menos 4. Você diz assim, vamos recuar 4 casas. 1, 2, 3. Você coloca um monte de zeros aí, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Ele vai parar aqui. Então vai ficar 0,0178. Que é o que nós temos aqui. É simples, né? É bem tranquilo. Vamos ver se você entendeu mesmo. Vamos fazer a letra G. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então eu tenho 6 casas após a vírgula. Então eu copio a parte inteira do número, 814, vezes 10 elevado a menos 6. Essa seria uma forma de você representar esse valor aqui. Aqui nós temos 2 casas após a vírgula. Aqui eu tenho 2 casas após a vírgula. Então eu copio o número 8352 vezes 10 na menos 2. 8352, a vírgula está posicionada aqui. Quando você multiplicar por 10 a menos 2, olha lá, 10 a menos 2, ela vai recuar 2 casas. Então, recua 1, recua 2. Ela vai parar entre o 3 e o 5, ficando o número 83,52. Perfeito? Muito bem. Pode ser importante para você também a seguinte situação. Vamos pegar um exemplo aqui e vamos fazer uma observação. Esse mesmo número, 153 vezes 10 ao quadrado, eu posso reescrevê-lo assim. 153. Se eu colocar um algarismo zero aqui, eu compenso colocando uma unidade menos aqui. Eu posso colocar como 10 elevado a 1. Mas eu também posso pegar esse mesmo número e fazer o seguinte. Digamos que eu queira pegar a vírgula que está aqui atrás do 3 e colocar entre o 5 e o 3. Então eu quero escrevê-lo assim, ó. Ora, como eu recuei uma casa aqui, eu compenso acrescentando uma casa a mais. Então escrever 153 vezes 10 ao quadrado é a mesma coisa que escrever 1530 vezes 10 ou 15,3 vezes 10 na terceira. Se eu quiser recuar a vírgula uma nova casa, não tem problema. Eu compenso colocando uma unidade a mais. Então eu coloco aqui 10 na quarta.
Por que eu toquei nesse assunto? Porque nós vamos ter no futuro uma aula chamada de notação científica. E essa última forma aqui, esse último formato, é o que a física, a química e a matemática chama escrever um número em notação científica. Você tem um determinado valor aqui, multiplicado por uma potência de base 10. Ok, pessoal? Agora cabe a você ir até o nosso site, assistir às nossas aulas, resolver o simulado e ser feliz. Ok, pessoal? Um forte abraço, até o próximo encontro e tchau, tchau.